Segunda razão que eu quero te apresentar que pessoas vivem encurvadas é de ordem emocional. O texto que nós vamos ler agora se encontra em 1 Samuel, capítulo 4, verso 15 ao verso 22. Diz assim o texto: Eli era o sumo sacerdote, Eli tinha 98 anos de idade, e seus olhos estavam imóveis, e ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, um homem que acabara de chegar da guerra, um mensageiro, chegou da guerra, Israel havia perdido a guerra lá para os filisteus, a arca da aliança tinha sido levada até este local, e eles tomaram, no fim, a arca, e este homem corre, e ele está agora trazendo uma mensagem, e aí ele disse, o homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofne e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira, ele estava sentado, para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto. Eu quero só destacar para você que essa frase, entrou em trabalho de parto, ela tem o verbo hebraico kará. Eu vou falar mais à frente o que significa esse verbo. E diz assim, e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto, enquanto morria. As mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse, a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. O texto hebraico, ele não diz que a mulher entrou em trabalho de parto. O verbo hebraico, conforme eu falei para vocês, que descreve esse acontecimento, é o verbo kará, que significa dobrar, curvar, prostrar. Por isso a tradução mais correta é que ela se encurvou e deu à luz. O que levou a mulher de Finéias, filho de Eli, a se encurvar? As más notícias. O texto bíblico diz que ela se encurvou ao ouvir que a arca havia sido levada pelos filisteus, que o seu sogro e o seu marido haviam morrido. Isso significa que as más notícias abalaram seu estado emocional de uma tal intensidade que imediatamente ao receber aquela notícia, ela se encurvou e acabou por dar à luz, porque estava próximo dos dias de dar à luz. Nós também podemos nos curvar ou nos encurvarmos diante das más notícias. Talvez você esteja encurvado hoje por causa de uma má notícia. E você continuará assim, encurvado, se não dividir esse fardo, esta dor com outros. Então eu quero dizer a primeira coisa para você hoje. Se você está encurvado por causa de uma má notícia, algo que você não esperava, está andando cabisbaixo, abatido, triste. Primeira coisa, busque alguém e abra seu coração.
Abra seu coração. A Bíblia fala que a gente deve confessar uns aos outros para sermos curados. Abra seu coração a alguém. Uma pessoa que você confia. Você possa falar da sua dor. Ser igreja é chorar com os que choram. Muitas vezes nós pensamos assim, o trabalho do pastor é esse. O pastor tem que chorar com os que choram. Não, é a igreja que tem que chorar com os que choram. O pastor tem que visitar. Não, o pastor não tem que visitar. A Bíblia não diz que o pastor tem que fazer isso. Todos nós temos que fazer isso. Todos nós somos chamados para cuidarmos uns dos outros. Não é assim que diz a Bíblia? Todos os mandamentos de mutualidade, que faz parte de um pastoreio, não está dizendo o pastor, está dizendo a igreja. Amai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros. E assim por diante, né? Uns aos outros. Está falando da igreja. Mas a igreja tem o costume de querer transferir para o pastor tudo isso. Haja pastor, hein? Talvez a gente precise contratar mais uns 5 aí, talvez. Esse é um trabalho da igreja. Não é do pastor. Mas se o pastor não for visitar, não é a mesma coisa. A oração lá do irmão, da irmã, não é igual. Esse é um pensamento errado. Porque todos nós somos iguais diante de Deus. Deus ouve a minha oração, assim como Ele ouve a sua oração. Não tem nenhuma diferença. Esse pensamento é um pensamento que a gente traz de um modelo errado que foi rompido desde a reforma. Que criaram uma ideia de uma hierarquia de santidade. Então, você tem o povão, plebeu, aí depois você tem um clero, e outro, e o maior lá é infalível. Aquele é perfeito, né? Nunca erra, tudo que ele diz, né? Esse é um modelo que não é real da Bíblia. Todos nós somos iguais. Agora, existe uma hierarquia que ela é funcional. Funcional dentro do corpo, porque Deus estabeleceu cada um no corpo com um fim. Mas não existe uma hierarquia de santidade no corpo de Cristo. Todos diante de Cristo somos iguais, homens e mulheres. Crianças, jovens, Deus ouve as nossas orações da mesma forma. Somos todos sacerdotes nesse sentido diante de Deus. Todos nós devemos, nesse aspecto, cuidar da igreja e pastoreá-la. Tem pessoas encurvadas por questões emocionais. Cabe a nós visitarmos, orarmos uns com os outros, abraçarmos uns aos outros, e assim vivermos igreja. Dividindo os fardos, né, uns com os outros. Isso é sermos irmãos em Cristo. Então não julguemos uns aos outros, pelo contrário, que possamos dar o suporte para que os nossos irmãos possam vencer suas fraquezas, seus pecados, e assim dividirem suas dores conosco e amenizarem o impacto das más notícias, para que elas não vivam encurvadas. Então eu quero dizer para você que diante das dificuldades da vida, eu não sei qual a razão, você pode estar aqui hoje encurvado, e não é vergonha nenhuma, não é vergonha. Talvez você esteja encurvado, sabe por quê? Porque você descobriu que o seu filho, ou a sua filha, está perdido no mundo das drogas. E você descobriu isso agora. E você gemeu de dor, por isso está encurvada. Ou talvez você está encurvado porque você descobriu que o seu filho, a sua filha está prostituindo. Ou quem sabe porque você descobriu que a sua filha está se deitando com o namorado. Ou o seu filho está se deitando com a namorada. Você pode ser que esteja encurvado hoje, por ter descoberto que o seu marido te traiu, ou a sua esposa te traiu. Ou ainda abatido porque de repente você recebeu uma notícia de demissão. Foi demitido do trabalho. Ou recebeu uma notícia que está com uma doença muito séria, grave. E você pode ter gemido, como
A mulher de Finéias está encurvada de dor, tuas emoções estão abaladas, abatidas. Mas eu tenho uma notícia, e eu quero que você ouça atentamente o que eu vou dizer. Se encontra no texto de Mateus 11, verso 28. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Palavras de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode estar com o seu emocional encurvado por várias razões, seja qual for a tua razão. Mas confia nestas palavras. Acredite em Jesus. Ele está dizendo a você: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não deixe que as más notícias prostrem o seu emocional e te deixem encurvado. Entrega hoje o seu fardo a Jesus, confie nele. Diz para Jesus o que está passando em sua cabeça, o que está acontecendo na sua casa, no seu trabalho. Entrega para Ele o seu problema. Confia de todo o seu coração. Confia os seus caminhos ao Senhor. Vinde a mim. Vinde a mim, diz Jesus, e eu lhes darei descanso. Ouça esta voz hoje. Levanta a tua cabeça então e anda com fé. Creia que Jesus é contigo, porque Ele diz: todos os dias estarei contigo. Tem de bom ânimo. E diga hoje: encurvado nunca mais. Porque eu sei quem tenho crido, amém?